Oséias, capítulo 11. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Versículo 4. Em direto contraste com o amor de Deus estava a ingratidão de Israel. A ilustração da figura paterna que ensina a criança a andar, que a segura no colo, que cuida de suas feridas e lhe dá de comer, é um retrato digno do cuidado do Senhor para com o seu povo. Todavia, Israel se portou como um filho rebelde, rejeitando o Senhor, recusando-se converter-se. Quanto mais Deus os chamava, tanto mais se afastavam dele, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Toda a nação estava corrompida e inclinada a desviar-se de Deus. Por outro lado, o amor do Pai permaneceu intacto. Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Aos olhos humanos, a rebelião de Israel demandava castigo. Não obstante, o Senhor provaria mais uma vez que a sua ira não é manifestada segundo a ira humana. Não executarei o furor da minha ira, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Sendo experimentado nisso, o salmista Davi declamou a respeito do Senhor. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 10. Deus tinha um plano maior para o seu povo, e este plano incluía o resgate de seus filhos mediante o castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, versículo 5. Como o leão que ruge a fim de ser ouvido a longa distância, o Senhor chamaria os filhos de Israel e novamente os congregaria, ainda que espalhados entre as nações. O plano da redenção mediante o sacrifício de seu Filho nos permite ter acesso direto ao Pai. Temos o sublime privilégio de nos achegar a Deus, porque Jesus nos comprou esse direito por sua morte e porque Ele vive. Temos feito diligentes esforços a fim de sermos instruídos nos mistérios da cruz. Um amor que alivia o jugo de quem se recusa a aceitá-lo deve, no mínimo, ser o nosso principal objeto de estudo. A ingratidão do antigo Israel não foi tão grande quanto a do Israel espiritual de hoje. Enquanto o Consolador nos envolve com laços de amor, nosso coração insiste em desviar-se dele. Enquanto ele nos aponta para Jesus, recusamos nos converter a fim de não abrir mão de nossos pecados acariciados. Mas ainda que diante de uma geração má e adúltera, Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus cumpriu com perfeição sua missão salvífica. E mesmo que a última geração tenha superado as iniquidades de Sodoma, Ezequiel capítulo 16, versículo 47, a espera de Deus reflete o seu grande amor por nós, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Andarão após o Senhor os filhos que reconhecerem a sua miserável condição e completa dependência do Pai, buscando andar em novidade de vida. A cruz não foi o fim e nem o início do ministério de Cristo. Ele é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. O princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus capítulo 8, versículo 1. O nosso advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1. O leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Que ruge a fim de reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Assim como a profecia do versículo 1 se cumpriu na vida de Cristo, Mateus capítulo 2, versículo 15, que possamos permitir que nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, seja um testemunho fiel de nossa comunhão com a palavra. Olhemos para Jesus, amados.
Olhemos para aquele que poupou as nossas costas dos açoites do inimigo e nossa fronte dos espinhos da vergonha. Olhemos para o precioso Cordeiro de Deus, cujos pés e mãos perfurados não foram capazes de deter o amor que se manifesta e salva, até mesmo na hora 10ª. Mateus capítulo 20, versículo 6. Mateus capítulo 23, versículo 42. Olhemos para aquele que adiou o seu reencontro com o Pai, a fim de consolar uma filhinha que chorava. João capítulo 20, versículo 15. Olhemos para o Mestre, que não levou em conta a cegueira dos discípulos no caminho de Emaús, mas pacientemente os instruiu e com eles sentou-se para dar-lhes de comer. Lucas capítulo 24, versículos 25 ao 30. Olhemos para o nosso mediador, que pensou em mim e em você ao orar. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João capítulo 17, versículo 20. É ele que hoje nos diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 22. Oremos, amados. Deus de misericórdias, foi Jesus quem afirmou que podemos chamá-lo de Pai. E que privilégio imerecido o nosso! Mas pelos méritos do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, nós somos considerados teus filhos amados. Envolve a nossa vida com teus laços de amor e nos dá de comer de toda a palavra que sai da tua boca, ó Deus. Santo de Israel, purifica o nosso coração, grava a tua lei em nossa mente e toma-nos em teus braços mais este dia. Somos teus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos amados do Pai. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.